Quem está chegando por aqui é Cristina Grêmio. Lembrando, sexta-feira ao vivo conosco dentro do Jornal da Auriverde, também na última participação da Cris, antes da luta pela Prefeitura de Curitiba. Cris Guerreira, bom dia! Olá, bom dia. Continuando a série de informações que eu trago de dentro de uma campanha eleitoral. Sendo pré-candidata a prefeita de Curitiba, estou vendo coisas que a gente não vê quando está fora. Ontem eu falei sobre a questão de como os acordos entre partidos vão sendo feitos de forma que apenas uma candidatura tenha, entre aspas, chance de viabilidade, tempo de TV, dinheiro de fundo eleitoral, enfim, uma condição muito aquém do que qualquer outro candidato teria se não tivesse feito os acordos políticos. E hoje eu falo da questão dos institutos de pesquisa. Acho que todos vão lembrar que nas últimas eleições, em 2022, o negócio ficou tão escancarado, os erros crassos dos institutos de pesquisa, mas muito, muito acima daquela margem de erro que antes era de 2,5 pontos percentuais e passou para 3,5 pontos percentuais, mas muito além disso houve erros nos institutos de pesquisa de 2022. Todos vão lembrar que houve um questionamento sobre uma possível CPMI ou CPI dos institutos de pesquisa que acabou não caminhando. Eram tantas demandas no Congresso Nacional, outras mais urgentes, essa ficou para trás. Infelizmente, porque agora nas eleições municipais nós estamos vendo tudo de novo. Não dá para cravar ainda que há erros acima dos 3,5% da margem de erro divulgada, mas isso a gente só vai ver depois do resultado das urnas. Mas a gente começa a ver, por exemplo, algo que eu, mesmo sendo jornalista e acompanhando tudo tão de perto nas eleições, não via. Que há um processo não só de inflar certas candidaturas, mas também de asfixiar outras. E por que eu digo isso? O meu nome, por exemplo, deveria constar de todas as pesquisas para corrida eleitoral de 2024 em Curitiba. Afinal, eu sou pré-candidata anunciada oficialmente pelo partido desde o dia 26 de janeiro junto ao TRE. E na hora que o partido informa ao TRE, sim, teremos uma candidatura, no meu caso, do PMB, Partido Por Mais Brasil, a pré-candidata é Cristina Grêmio, desse momento em diante, todos os institutos de pesquisa precisariam, para cumprir a lei eleitoral, incluir o meu nome nas pesquisas. O que acontece? Não incluem. Já saíram mais de 10 pesquisas aí, e quando incluem, colocam o meu nome em um único cenário, fazem 5 cenários lá para análise. Nos outros 4 cenários, eles colocam só os candidatos do sistema, aqueles que são aceitos, aqueles que já foram prefeitos, que já foram governadores de estado, que são deputados federais ou vice-prefeito atual, quer dizer, que tem a força da máquina, que tem a estrutura de gabinete, paga com dinheiro do pagador de impostos para trabalhar a seu favor, esses constam lá. Cristina Grêmio não está no meio. Quando o meu nome aparece, eles colocam 20 nomes para causar uma confusão tremenda. Colocam, por exemplo, 2 ou 3 nomes do mesmo partido. Nomes que sequer foram registrados lá no TRE pelo partido como pré-candidatos. Aliás, tem partido que já há mais de 2 meses declarou apoio a outros candidatos, afirmando que não terá candidato a prefeito em Curitiba, e os nomes dos possíveis pré-candidatos aparecem lá no cenário junto com o meu nome para bagunçar o meio de campo. Aí, óbvio, te colocam lá com 1, qualquer coisa, 2, qualquer coisa por cento, para que os nomes deles pareçam muito bem cotados, 20%, 18%, 17%, e as manchetes das reportagens que divulgam essas pesquisas sempre são: empate técnico em Curitiba entre 4 candidatos, corrida eleitoral disputada em Curitiba, 4, 5 candidatos disputando a preferência do eleitor, mas o meu nome, que sou pré-candidata, não consta lá. Então como é que você pode afirmar isso? Não há como acreditar nesses institutos de pesquisa quando eles não respeitam a lei eleitoral. E um detalhe que o eleitor em geral também não sabe: a lei obriga os institutos de pesquisa a registrarem todos os nomes que foram informados ao TRE como pré-candidatos, mas também informados aos institutos de pesquisa. Então, o que aconteceu no meu caso? O PMB informou em 26 de janeiro ao TRE
à imprensa e aos institutos de pesquisa que eu era pré-candidata. Tanto que muitos veículos de comunicação fizeram reportagens anunciando isso. PMB tem pré-candidata em Curitiba. Só que surgem novos institutos de pesquisa toda semana, braços desses institutos que já estão aí, mas institutos cujos nomes ninguém nunca ouviu falar, nem sabe de onde são e como surgiram, nem por quê, nem por quem foram contratados. E aí o que acontece? Quando a gente questiona os institutos de pesquisa, esses que ninguém conhece, dizem, nós não sabíamos que ela era pré-candidata. Mas ora, a pré-candidatura para esses institutos não foi informada porque esses institutos sequer existiam em janeiro, quando a minha pré-candidatura foi registrada no TRE Paraná. Então, olha como é essa máfia dos institutos de pesquisa, e a gente precisa chamar assim, como ela trabalha. Trabalha a favor do dinheiro, obviamente, são empresas que são contratadas por quem quer saber o resultado, normalmente são veículos de imprensa ou partidos ou candidatos ou campanhas de candidatos que pedem que o instituto faça esse trabalho. E aí, se o cliente, como outros candidatos em outras eleições diziam abertamente, se o cliente pede que determinado nome não conste ou que determinado nome apareça em primeiro lugar, a empresa contratada cumpre o que o cliente contratou. Então, eleitor, mais uma vez, fique atento aos nomes que estão na disputa, ao passado desses candidatos, veja se há coerência no que ele prega ao longo de toda a vida, se ele não ficou escondidinho, né? Atrás de sombras de outras pessoas ao longo de anos e anos para aparecer só agora, se agora de repente ele vira conservador porque virou uma grife ser conservador. Esteja atento a tudo isso e não se atente a institutos de pesquisa que não respeitam as regras eleitorais. Aqui em Curitiba, infelizmente, é o que tem acontecido. Eu espero que de agora em diante, com o fim da fase de pré-campanha e a partir de agosto com o início da campanha propriamente dita, finalmente vejam que há uma candidatura também pelo PMB e que Cristina Grêmio, curitibana, jornalista conhecida com 34 anos de atuação no jornalismo e anunciada como pré-candidata desde janeiro pelo seu partido, passe a constar das pesquisas.